Fala pessoal, neste vídeo vamos ver algumas dicas para a gente conseguir fazer os desafios, né? Então nós temos o primeiro desafio, que é o Olá Mundo, né? E aí a gente viu também nos vídeos sobre as duas ferramentas, né? Então, uma ferramenta é o Google Chrome e a outra ferramenta é o nosso Visual Code, tá? E no sistema operacional que vocês têm, né? Seja o Linux ou seja o Windows, vocês têm um gerenciador de arquivos, né? Então você consegue abrir, eu tenho aqui meu gerenciador de arquivos. Abrir ele aqui. Na hora que eu cliquei, ele abriu na outra tela, né? Eu trouxe para cá. E aí você tem uma estrutura de pastas. A gente vai ter vídeos, né, mais para frente falando de estruturas de pastas. Mas então pode, então o que eu quero dizer, é interessante vocês irem se organizando, né, criando pastas. Então, por exemplo, eu gosto aqui na raiz na minha página pessoal, né, na minha home, criar uma pasta chamada Workspace. Aí dentro de Workspace, eu crio aqui 2022 e vou criando meus projetos, tá? Então você pode criar aí o nome que você quiser para ir se organizando, né? Por exemplo, você pode criar uma pasta aqui chamada Desafios. Né? Se você colocar essa pasta Desafios dentro de 2022, talvez é mais interessante, né? Daí você entra 2022, aí tem aqui Desafios, eu entro aqui e eu vou criar aqui, né, você clica com o botão direito, né, e aí você vai ter nova pasta. Tá? E aí, nessa nova pasta, você pode criar aqui, né? Desafio 1. Só é interessante, inicialmente, né? Principalmente, não utilizar espaço no nome das pastas para os projetos. Vai facilitar a nossa vida, tá bom? Você pode, não tem problema nenhum, mas vai facilitar bastante a vida não criar. Então, vou por aqui. Um tracinho, né? Eu também não vou colocar sempre, tá? Para o nome das pastas. Olá, mundo, tudo junto. Você pode colocar um tracinho para ficar mais legível, né? Olá, mundo. Tá? Então, dica, não utilize inicialmente espaço, nem caracteres especiais, acento, tá bom? E aqui você tem sua pasta, né? Então a gente criou uma pasta. Então o nosso desafio a gente vai criar dentro dessa pasta. E aí, como que a gente abre isso no nosso editor, né? Então, tem várias formas, né? Eu posso vir aqui, note que o meu editor eu já tenho um projeto aberto, então de repente o seu não tem um projeto aberto. Então você vem aqui e coloca abrir, né? Tem aqui o Open Folder. Né? Também tem o adicionar pasta no meu workspace, tá? Então tem o conceito de workspace. Ou você pode deixar o seu gerenciador de arquivo aberto e simplesmente arrastar. Você arrasta aqui dentro. Põe aqui dentro e solta. E aí, o que pode acontecer é que ele pode abrir uma outra instância do VS Code, somente com essa pasta, né? Vou fechar aqui e fazer de novo. Deixa eu abrir de novo o VS Code aqui. Ok. Fecha isso aqui. Já tá meu Lamundo, né? Já tá aqui. Ele manteve isso. Tudo bem. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Vou abrir novamente. Tá, ou melhor, eu vou. Só para a gente entender aqui, né? Vou criar aqui. Vamos pensar que depois a gente vai ter o desafio 2. Desafio 2. O desafio 2 vai ser a minha página pessoal. Vai ser aqui, página pessoal. Tá? Vamos colocar aqui também página pessoal. É isso que eu queria. Então, você vê que depende de onde você arrasta, né? Quando eu arrastei aqui no meio, ele nem fez a pergunta, ele simplesmente fechou o projeto que estava aberto e manteve só o Olá Mundo. Ou ele pode perguntar para você, né? O que você quer fazer? E aí eu vou falar, ó, adiciona no Workspace. Ele vai adicionar aqui. Então agora meu Workspace tem dois projetos. Tem o projeto Olá Mundo e tem o projeto Página Pessoal, tá? Então, é só essa diferença, tá? E quando você vai adicionando, ele vai acumulando um monte. Então, primeira dica, né? Crie arquivos em pastas separadas para cada desafio, para cada projeto que você vai criando. Crie uma pasta. Tente colocar essa pasta organizada dentro do seu computador para você saber depois fazer backup,
copiar, né? Então é interessante ter uma estrutura. Então eu tenho aqui Workspace, dentro de Workspace eu tenho a data, 2022, né? E crio aqui os projetos que eu estou trabalhando, dependendo do contexto, tá? Então para o nosso contexto, desafios, para cada desafio tem uma pasta, tá? Legal. E aí eu abro essa pasta no meu editor, né? Você pode usar o editor que você mais gosta, então se você já conhece editor, você gosta, né, do PyCharm, você gosta do Atom, Sublime, tem vários editores. Então, cada um tem sua preferência. Eu vou usar aqui né, para os nossos vídeos, o Visual, o VS Code, né? E beleza. E também é interessante, de repente, o projeto que você está trabalhando, trabalha só com ele. Então, eu vou fechar aqui, tá? Você vem aqui, tem o... Cadê o fechar? Ó, tem aqui, remover a pasta do meu Workspace. E aí eu fiquei só com o meu Lamundo, né? E aí eu posso criar aqui, nesse atalho aqui, aqui eu consigo criar subpastas dentro do meu projeto, tá? Não confunda essa pasta aqui, no final das contas, tudo é pastas, né? Mas se você criar uma pasta aqui, você não vai criar uma pasta para um novo projeto, você vai criar uma pasta dentro deste projeto, tá? Inicialmente a gente só quer criar arquivos. Então eu vou criar aqui meu index.html. E aqui eu começo a criar meu HTML, né? Então, aqui é mais fácil que eu não tenha aquele problema da extensão. Será que criou com a extensão correta, né? Então, se você digitou aqui um ponto HTML, ele não vai colocar um ponto TXT na frente para você. Sempre vai ser o ponto HTML. Então, essa é a vantagem. Então, cria os arquivos aqui dentro do nosso editor, tá? E aí, mais uma dica. Digitem tudo que vocês puderem, tá? Então, por mais que o editor, né? Vocês viram que o editor ajuda a gente em várias coisas. Mas, qual que é a primeira tag? Então, você vai treinando, né? Ah, a primeira tag, a tag de abertura, é o HTML. Então, eu vou criar aqui um HTML. Fecha. Ele já fechou para mim. Tudo bem, né? Dou um Enter. Né? Aí eu vou criar minha tag body. Né? Posso dar um Enter? Vou fechar aqui, ele completou também. Aí eu vou criar minha tag H1. Então, digitem o máximo que vocês conseguirem, tá? É interessante no começo, principalmente, né? Ele tem o autocomplete, né? Olha, ele completou aqui. Legal. Né? Mas, vamos lá, vamos digitar. Olha, colocou aspas para mim, tudo bem. Aí ele completou aqui. Ah, eu quero colocar aqui no style background. Né? Mesmo que ele complete para você, vamos fazer de novo aqui. H1, tudo bem. Aí eu voltei, né? Porque o meu atributo dentro da tag tem que ser aqui dentro, né? Tem que ser antes do abre e fecha, né? Então eu tenho abriu a tag, fechou a tag, e aqui também tem o fechamento da tag, né? Aqui ele só fechou a abertura, né? Ou seja, a minha tag H1 ela está dentro de um sinal de menor e maior. Aqui eu vou digitar meu olá mundo e aqui eu vou dar um espaço e digitar meu style. Então ele sugeriu, é interessante que a gente consegue ver tudo que tem pra gente, mas vamos digitar, tá bom? Essa é a dica. Background color, mesma coisa, ele sugeriu, mas vamos digitar, para a gente ir entendendo tudo que existe, aprender, né, todas as propriedades que tem color, dois pontos, ele sugeriu as cores também, tem um dois pontos que ele já sugeriu, é legal ver todas as opções que tem, mas eu quero digitar em outro formato, isso aqui é uma cor branca, depois a gente vai ter vídeo falando desse formato aqui. Legal. E agora a última dica é o seguinte, eu quero abrir esse arquivo lá no meu navegador. Então eu consigo clicar com o botão direito, ele tem aqui, ó, copiar o caminho do arquivo. Tá? Eu dou um copiar, ó, se eu vier aqui colar, dá um Ctrl V, né? Ctrl C copia, Ctrl V cola. Eu dou um Ctrl V, ele copiou o caminho inteiro. Então é esse caminho que eu quero. Eu não quero esse caminho aqui no meu editor, né? Então eu vou apagar daqui. Mas eu quero o caminho, tá? Vou copiar de novo só para vocês entenderem. Ele já está copiado, né? Copiar caminho. Aí eu uso o meu Alt Tab ou eu abro o meu editor, né? E
está aqui. E aqui eu consigo colar também, né? Ou clico com o botão direito e tenho colar, ou, tá vendo? Ele mostra o atalho aqui pra gente, ó. Ctrl V. Então, Ctrl V, colou. Dou um Enter e ele abriu o meu projeto. Então, entender onde está o arquivo, né? Organizar esses arquivos, utilizar o editor, né? Aqui no VS Code, utilizar o editor e, né, utilizar o copiar para saber o caminho. Tá? Então é isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.